Ok, estamos de volta ao vivo aqui com o Rede Verdade, conversando hoje com o deputado federal Leonardo Gadelha, que ontem votou a favor do projeto que foi aprovado na Câmara, o homeschooling, que em geral garante aí, permite que os pais possam educar as crianças dentro de casa e não mais na escola. Deputado, você está torcendo pelo fim da escola, é isso? De forma alguma. Eu mesmo tinha algumas dúvidas antes de ir para o processo de votação, mas ao lê-lo com bastante calma, com bastante cuidado, eu vi que há uma série de travas que permitem que a gente fique muito tranquilo. A primeira delas é que os pais são obrigados a utilizar a Base Nacional Curricular. Portanto, os mesmos conteúdos que estarão disponibilizados para os alunos que estejam numa aula, numa escola particular, numa escola pública, também serão disponibilizados para essas crianças. Elas receberão as visitas regulares de tutores da rede de ensino, seja municipal, seja estadual. E, por fim, essas crianças serão submetidas a testes formulados pelos professores da rede municipal ou estadual de ensino. E se não forem aprovadas, aliás, se forem reprovadas em 2 anos, elas necessariamente têm que deixar o sistema de homeschooling. Eu, como pai, acho que há um prejuízo para quem opta por deixar o filho nesse sistema, porque é necessário que a gente sociabilize as crianças. A gente não está falando apenas de acúmulo de conhecimento, a gente não está falando apenas de crescimento intelectual, mas também de desenvolvimento emocional. E esse desenvolvimento psicoemocional se dá pela convivência com os colegas, com as outras crianças. Mas eu também defendo o livre-arbítrio. Acho que se Você votou pela liberdade de quem quiser usar essa metodologia, sabendo que existem essas travas de segurança que garantem que essas crianças não serão prejudicadas no longo prazo. Se, porventura, durante 2 anos, elas não forem aprovadas nas provas que são confeccionadas pelos professores das redes estadual e municipal, elas obrigatoriamente deixam o sistema de homeschooling e voltam para o ensino tradicional. Deputado, na prática, a gente já encontra dificuldades dos pais hoje acompanharem as crianças no seu suporte das tarefas da escola. Colocar isso na responsabilidade deles só para casos específicos. Eu acho para casos específicos e que se deixe muito claro que isso é facultativo. Ninguém a toda criança brasileira continuará sendo garantida, assegurada, uma vaga na escola. São os pais que optam. Há quem queira fazer esse arranjo familiar. Achando até que pode economizar. Que vai economizar diretamente. Você pode um arranjo familiar no qual a esposa trabalha e o pai opte por ficar em casa ensinando os filhos, ou vice-versa, que o pai trabalhe e a mãe opte por ficar em casa ensinando os filhos. Esse é um arranjo que pode ser feito pelas famílias a depender da observância daquelas travas de segurança que eu mencionei na intervenção anterior. Um arranjo familiar que hoje acaba sensibilizando poucas famílias. A gente está falando de 11 mil famílias que, a priori, têm interesse nesse modelo no Brasil, num universo de mais de 20 milhões de estudantes que nós temos. Então, estamos falando realmente, do ponto de vista estatístico, de um grupo muito pequeno. Agora, pode até haver um efeito colateral positivo. Regiões muito remotas do Brasil, aqueles municípios vastíssimos da região norte, às vezes é mais interessante para uma criança realmente que ela possa estudar em casa do que fazer deslocamentos de 80, 100 quilômetros por dia, que vão ser cansativos o suficiente para impedir o processo de aprendizagem. Mas é claro que a gente também está falando aqui de exceções. É importante que a gente se atenha às travas de segurança. O mais importante desse processo há uns critérios para os pais também, né? Que também, os pais têm que ter curso superior. Curso superior, tem que ter ficha junto à justiça absolutamente limpa, sem nenhum tipo de condenação, para que a gente saiba que estamos falando também de pessoas de bem. Mas eu repito, ainda assim, levando tudo isso em consideração, e mesmo o meu voto, que foi um voto em defesa do livre-arbítrio, eu, por exemplo, não defenderia isso para minha filha. Eu acho que é importante que as crianças possam se sociabilizar, e isso só vem com a convivência. Tá. Deputado, qual é a meta do PSC para a Câmara Federal, com os nomes todos que você citou aí? Luiz, a nossa meta é ambiciosa, eu reconheço, mas é uma meta plenamente factível. Nós queremos fazer pelo menos 3 deputados federais aqui na Paraíba. Essa é uma missão que nós recebemos da Executiva Nacional. A Executiva Nacional precisa ultrapassar a cláusula de barreira. O partido é um partido importante que defende causas muito nobres junto à sociedade do nosso país. É preciso que ele continue a existir. E para ele continuar existindo, ele precisa ultrapassar a cláusula de barreira que em 2022 exige que a gente tenha 2% dos votos para deputado federal e que a gente consiga fazer 11 cadeiras espalhadas em pelo menos 9 unidades da federação. Nesse tocante, o PSC da Paraíba daria uma contribuição muito grande, fazendo pelo menos 3 deputados federais. A gente imagina que o partido conseguirá ultrapassar a cláusula de barreira e vai continuar defendendo as causas que importam a tantas pessoas brasileiras. Para a gente fechar, quando é que vocês definem o nome para ser indicado para Pedro Cunha Lima para vice? Quando é que você vai esticar isso até o dia 5 de agosto, que é o último dia de convenção, ou não?
Na verdade, até eu quero fazer uma ressalva. A gente não tem essa pretensão de exigir que Pedro abrace um nome que nós indiquemos. Nós vamos colocar vários nomes à disposição, tanto de Pedro quanto das outras agremiações que dão suporte a essa pré-candidatura. A gente acha que os nossos nomes são qualificados, eu repito, tanto do ponto de vista da sua biografia, da sua conduta ilibada, das suas propostas, mas também da sua densidade eleitoral. Podem ajudar Pedro, tanto no processo eleitoral quanto no eventual mandato. Esses nomes estarão à disposição, serão colocados sobre a mesa. Se houver convergência em torno de um deles, o PSC certamente ficará muito feliz e eu não tenho a menor dúvida de que a Paraíba reconhecerá tudo que eu estou dizendo aqui agora. Tá aí. Deputado Leonardo Gadelha, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Rio de Verdade. Eu que agradeço. Boa sorte aí na sua caminhada. Muito obrigado, agradeço sempre. Ok. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.